Bom dia, nós estamos em mais uma série do programa Turismo Rural Memórias Femininas, Café com Prosa. Esta é uma série que está no canal de YouTube, Café com Prosa Brasil Rural, e tem como objetivo, tem como recorte, como uma colcha de retalhos. É uma hemeroteca virtual que traz a memória de mulheres que em algum momento de sua vida profissional, de sua vida pessoal, enxergaram o turismo rural dentro da sua essência, porque o objetivo é termos estas memórias gravadas e guardadas para quem neste canal aberto não, neste canal que está acesso a todos, com o objetivo de ter informação. Quem é o público que assiste o nosso canal? Interessados, curiosos, estudantes, pessoas que querem começar o universo do turismo rural. E hoje, para falar sobre esta colcha de retalhos, né, para trazer essa expectativa, essa visão, hoje quem está com a gente é a Laura Umbelina Santi. A Laura é uma professora reconhecida na área de turismo, que é uma empresária hoje é uma empresária de turismo, uma empresária de business, de negócio, mas como a memória é da Laura, eu vou pedir para que ela se apresente e traga para nós como ela enxerga turismo rural desde a sua ruralidade, né? Desde a sua história no mundo rural. Eu quero agradecer você, Laura, obrigada pela sua presença, dizer que suas memórias vão enriquecer muito o nosso canal. Puxa, muito obrigado, André. É realmente um prazer estar aqui com você e com vocês, né, que vão nos assistir nesse futuro. E é uma grata satisfação saber que você está reunindo as histórias de pessoas ligadas ao turismo de diferentes formas, muito embora todas elas, de alguma maneira, focadas no turismo rural. Olha, estudar turismo, para mim, tem a ver com a infância. Eu morei numa cidade muito pequena, no norte do Paraná, chamada Colorado. Eu sou a sexta filha de um casal e que teve dois meninos e quatro meninas. Então, eu era caçulinha. E como a caçula, eu acompanhava meu pai nas viagens que ele fazia. Ele foi gerente de banco e, com isso, ele tinha que visitar propriedades rurais. Eu sempre passei minhas férias, feriados prolongados em fazenda. Tenho gratas lembranças dos meus tios postiços, né? Do tio Mário, da tia Rosa Ferro. E com isso a gente foi desenvolvendo mesmo esse pé no chão. Eu falo que eu sou pé vermelho de nascença e pé vermelho com muito orgulho em relação à minha ruralidade. Em Colorado, André, não sei se você sabe, é uma das precursoras de rodeio, né? A nossa região tinha muito gado, tinha muita plantação de café, que depois acabou sendo extinta pela geada negra lá dos anos 70 e mesmo antes, e foi se mesclando com a pecuária. Meu pai tinha um hábito interessante, que era viajar ali pelo interior do Paraná, quando o Paraná nem estrada asfaltada tinha, e ele me fazia reconhecer as cidades, né? Então, a gente estava andando por uma estrada rural, com destino a Maringá, ou Londrina, ou mais para frente, e aí ele me fazia sempre lembrar de quais eram as cidades que estavam no caminho. Eu acho que isso me ajudou a ter uma visão espacial, uma visão de campo, e principalmente a gostar de viajar. Mais tarde, quando eu fui escolher meu curso superior, eu me lembro de ter ido a uma biblioteca pública, Andréia, e pesquisado no livro de profissões quais eram as coisas disponíveis. Naquela época não tinha esse negócio de orientação vocacional, nem nada disso. E aí eu me lembro que eu fiquei entre três cursos, entre três profissões do futuro. Era jornalismo, direito e turismo. E eu me lembro quando eu li sobre turismo, aquilo meio que abriu um pouco a cabeça e eu via que o curso de então era um curso muito aberto, havia muito poucos cursos de turismo no Brasil, mas era um curso muito aberto, focado em diferentes frentes de trabalho. E eu me lembro que eu saí da biblioteca depois de ler tudo, com a ideia de que o turismo, na minha concepção, era uma opção para unir as pessoas. Eu falava assim, se as pessoas forem viajar e conhecer outras pessoas, a gente vai evitar muita coisa ruim no futuro.
E foi assim que eu fui fazer a faculdade de turismo na PUC Campinas. Mas não comecei em turismo, André. Eu comecei, na verdade, cursando um curso de economia, porque eu não tinha condições de pagar um curso fora da minha cidade, e o mais próximo era o da PUC, ou então o de São Paulo, na USP, e aí eu prestei USP e não passei, né? Dou risada até hoje, porque eu zerei em Química, não sei se zerei em Física também, mas eu não era muito chegada nessa área. E acabava estourando de pontos nas áreas de humanas e me ferrando nas áreas específicas, né? E aí fui fazer um concurso na Embrapa, e aí eu acho que eu vou entrar com o pé direito e o pé esquerdo na ruralidade. Quando eu vim trabalhar na Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, aqui na região de Campinas e Jaguariúna, onde eu moro até hoje. E prestei esse concurso, passei um dos primeiros lugares, e logo na entrada da empresa, quando se faz aquela entrevista admissional, depois do concurso, eu não deixei nem a pessoa começar a me entrevistar, eu quis fazer uma pergunta de esclarecimento desde o início. E ela permitiu, e a primeira pergunta que eu fiz foi se eu era obrigada a estudar administração, ou direito, ou economia para para assumir o cargo. Ele falou, não, a senhora estuda o que a senhora quiser. Eu falei, ótimo, porque com isso eu vou estudar turismo. E foi assim que eu entrei na PUC para estudar turismo. E eu estudei turismo nos anos 80, né? Eu falo que é de 85 a 88, que é quando estava nascendo no Brasil o turismo rural. Se pensar e analisar o quanto o turismo rural é relativamente novo no Brasil, nós vamos chegar nesse nível. E ele vai nascer muito ligado ali às propriedades de Santa Catarina, que eu fui visitar, que eu fui conhecer, e também ali no Espírito Santo. Essa é a minha imagem de início, na minha cabeça, do turismo rural. E isso me fez entender muita coisa em relação ao meu futuro. Eu trabalhei na Embrapa o tempo para fazer os meus estudos. Saí da Embrapa, eu falo que muita gente não sai do serviço público pela estabilidade, eventualmente até pelas oportunidades de carreira, a carreira que eu fiz na Embrapa, né? Eu cheguei a chefe de área, né? Muito rapidamente, e fui trabalhar com outras coisas. A minha intenção era trabalhar com turismo. Logo depois prestei concurso e comecei a dar aula. Primeiro num colégio técnico, num distrito de Campinas, distrito de Sousas, que a gente recebia muita gente da zona rural. O distrito de Sousas e Joaquim Egídio, em Campinas, são distritos que têm sua vida plasmada e de maior importância até do que o universo urbano nas fazendas de café que haviam e que existem naquela região até hoje, fazendas belíssimas, históricas, que a gente fazia visita com os alunos, que a gente acompanhava o desenvolvimento ali. Mais tarde eu vim a ser professora na PUC Campinas, e no ato de ensinar é que eu aprendi muito, tanto ali na PUC como lá no Senac, em Águas de São Pedro. Eu entrei para a cadeira de hotelaria e depois me especializei em outras áreas. Fiz mestrado em ciência da informação e uma especialização em administração hoteleira. Então, eu inicio minha visão de turismo desta forma. Dentro da PUC, depois eu vim a coordenar dois projetos que um até não era oriundo da PUC, o outro sim, mas o primeiro era no Jaguariúna Rodeio Festival, lembrando as minhas origens lá de Colorado, no norte do Paraná. E para assessorar esse grupo que abria esse evento, que é um dos melhores do Brasil, mas hoje perdeu um pouco da sua ruralidade, eu fui estudar rodeio no Brasil, fui visitar os principais rodeios do Brasil e fui conhecer os rodeios do Texas e mesmo do Canadá, principalmente o Stampede de Calgary. E o outro projeto que me trouxe mais próximo também, na época da universidade, do universo rural, foi o projeto da Expoflora, onde eu trabalhei durante muitos anos, justamente no receptivo turístico e nessa preparação do aluno para levar os visitantes a conhecer o universo rural das fazendas produtoras de plantas e flores. Então, assim, mais tarde ainda, quando eu parei de dar aulas, Andréia, foi que eu enfiei os dois pés mesmo nessa área. Porque daí eu morando em Jaguariúna, eu passei a me dedicar muito aqui para o Circuito das Águas Paulista, que é um circuito que tem como base a Estância Hidromineral, mas que hoje tem uma forte ligação, talvez muito superior hoje
a parte hidrológica, a questão do turismo rural. E aqui a gente tem duas fortidões muito interessantes, que são a produção do café especial e a produção da cachaça artesanal, também especial. Então, hoje eu trabalho muito com essa área e eu vou fechar esse ciclo de apresentação inicial, André, que até me perdoe, porque ficou muito longo, falando de duas iniciativas que eu tenho hoje também. Uma delas ligada à economia criativa, ocasião em que eu fui a primeira criadora, junto com um colega do turismo, o Paulo Laura, Fabubiá, só te da comentar que economia criativa. Eu não foi longa, foi super necessária, porque é interessante, todo mundo, eu conheço a Laura há muitos anos, como do turismo. Nem eu sabia dessa história da Laura na agricultura por natureza. Mas eu quero só fechar isso dizendo que hoje eu tenho uma pretensão, que é uma plataforma de venda, né, de experiências, um marketplace, né, de experiências, que são experiências turísticas e experiências locais, que nasce desse meu desejo de, para além da economia criativa, colocar o empreendedor rural, do turismo rural, numa condição de ser mais senhor da sua demanda. E ele poder organizar os fluxos turísticos, organizar as visitações e assim por diante. Mas, Andréia, talvez tenha uma coisa que você não saiba muito, mas que me orgulha muito, que é ser casada com um agrônomo. Eu conheci meu marido dentro da Embrapa, mais tarde, lógico, com a minha saída, a gente se tornou ainda mais apaixonado pela questão do campo, por tudo aquilo que ele vive como pesquisador, até com uma área mais focada no campo mesmo, na lida rural, e que me traz até hoje tanto prazer de conviver com ele. Tanto aqui na nossa casa, que a gente tem um jardim super diferente, com um jardim com uma pegada mais rural e mais agrícola. Eu falo que, acho que da vizinhança toda, eu sou a única que tem em casa um plantio de hortaliças, toda baseada em água, em hidroponia. Olha a cena, né? Eu imagino que deve ter horta um monte em volta de mim aqui, porque Jaguariúna tem um pezinho no rural. Mas acho que hidroponia dentro de casa, acho que eu sou a única, viu? E é isso que me liga com o turismo rural e é para isso que eu quero hoje conversar bastante com você e com as pessoas que nos assistem, para a gente entender que existe sim em cada um de nós um desejo muito grande dessa parte da natureza, do rural. Tanto é verdade, Andréia, que eu sou uma das fundadoras e realizadoras do Caminho para o Interior, que é uma nova rota de turismo e peregrinação que começa aqui no Circuito das Águas Paulista, atinge as 9 cidades, mas vai atingir também outras 11 da macro-região, inclusive 3 do sul de Minas Gerais, para justamente levar as pessoas a caminhar, conhecer o interior, conhecer seu próprio interior. E, com isso, poder desfrutar da natureza e da zona rural da nossa região. Ufa, vou até tomar uma água de tanto que eu falei, hein? É interessante, né? Eu acho que o objetivo desse projeto é guardar essas memórias mesmo, é trazer, porque o turismo rural ele traz uma identidade múltipla, que é o lado do turismo, da construção do saber, da história, das técnicas de turismo, mas também tem muito a ver com essa percepção de um universo rural, que o Brasil tem uma identidade tão peculiar. Agora, quanto a sua hidroponia em casa, deve ser um luxo. Imagina que um pouquinho antes do almoço, o Abrão vai lá fora, colhe o que a gente vai comer de salada. Em plena Jaguariúna. E não traz aquele monte de terra para minha pia, entendeu? Vem limpinho. Bem limpinho, as raízes só precisa cortar. Aliás, ele corta lá mesmo. Não é bom? Agora, Vou fazer André, minha feira. Qualquer dia eu vou fazer minha feira em Jaguariúna. é uma mesinha pequena, mas vou dizer para você, a gente sofre para comer, viu? Então, eu vou fazer minha feira, já que eu estou passando a minha. Esquecemos também de comentar que esse projeto está sendo gravado num ano muito peculiar. No ano que é o ano de 2020, porque esse projeto vai ficar há muito tempo, um ano que nós estamos vivenciando
a pandemia da Covid, um ano que nós estamos em casa pensando sobre esses novos caminhos, e essa conversa só foi possível por isso, né? Especialmente por esse ano que nós aprendemos a usar a tecnologia. Esse vídeo é gravado depois num canal de YouTube. É bem interessante transformar esse. Senão a gente nunca teria tido tempo de gravar suas memórias, Laura. Eu sou grata principalmente a essas ferramentas que foram alavancadas, né? Assim como o nosso próprio uso das tecnologias, e que nos permitem hoje tantos contatos, tantas maneiras diferentes de conversar e de participar. Perfeito. E ao fim, Laura, me conta um pouco sobre essa nova fase que essa plataforma. Eu falo, André, que quando eu era professora, eu era uma pessoa extremamente dedicada, dava aula em duas instituições de ensino, muito referentes nas suas áreas, né? A PUC Campinas e o SENAC, no campus de Águas de São Pedro, e eu prestava também muita consultoria para a sede do SENAC São Paulo, e a gente chama de GD3, né? Que é a área que concentra ali a questão da hospitalidade, os eventos, o turismo, tudo. E eu me lembro que assim, eu falei, olha, quando eu parar de dar aula, eu quero fazer outras coisas, que é o que a gente hoje fala muito, que ao longo da nossa vida profissional a gente não vai exercer uma única função, uma única profissão, ou, quiçá, trabalhar num único emprego. E eu falei que depois desse período eu queria me dar o direito de fazer diferentes projetos. E um desses projetos, que é fortemente ligado àquilo que eu acredito no turismo, é essa plataforma que eu introduzi e você pediu que eu explicasse melhor. Ela chama-se Visit. E olha que legal, André, é uma parceria com um ex-aluno, né? É o Silvio Campos, né? E o advogado, que não é da nossa trupe, mas que é ligado a turismo e eventos, que é o Vitor Anguinoni. Nós três temos alguns interesses em comum, principalmente ligados aqui ao turismo do Circuito das Águas Paulista. O próprio Vitor, assim como eu, tem origem no mundo rural, né, de pais e avós que tiveram propriedades agrícolas, ele ainda os tem. E o interessante é que a gente justamente criou a Visit, VZIT, num formato já de web app. Não é um app, isso não vai ocupar uma memória do celular de ninguém, mas você pode trazer para dentro do seu celular, colocando um ícone ali na sua página de preferência dentro do celular. E ele é um site, Visit, emulando a palavra visit, de visite, né? E visite novas experiências. A ideia das experiências, elas nasceram olhando justamente as necessidades aqui do Circuito das Águas Paulista, que de resto são as necessidades, eu acho, de todo esse universo que pratica o turismo em suas propriedades, em seus ambientes de negócio, quer sejam atrativos da área do turismo rural ou experiências mais locais. A nossa ideia de experiência, viu, André, não é uma venda de ticket de maneira eletrônica. Pelo contrário, a gente quer que a pessoa tenha o cuidado de descrever essa experiência para o turista, ilustrar isso com fotos, com oportunidades de venda mesmo, de encantamento, e que isso possa, de alguma maneira, organizar o fluxo lá no destino. Por isso que a plataforma já nasce com a necessidade de você estipular qual é o mínimo de pessoas que você tem viabilidade para atendimento, então você não vai abrir a propriedade nem a experiência quando ela não é viável para você, e você tem que estabelecer também o número máximo, que é para salvaguardar a capacidade de carga e as condições de uma sustentabilidade também desse processo. E a partir daí você estabelece quando é que você quer oferecer, quando é que você não quer oferecer. Não é com isso, André, que a gente acha que a gente deve fechar as porteiras das propriedades rurais ou dos locais que oferecem experiências. Mas a gente hoje, mais do que nunca, até olhando a questão do futuro e evitando o overtourismo que a gente teve a oportunidade de acompanhar, que acontecia em destinos turísticos consagrados, muito antes da pandemia, que a gente deve hoje ter um turismo mais bem administrado. E, nesse caso, fazendo reservas prévias, tendo a oportunidade de oferecer um produto muito bem definido, com uma experiência muito bem controlada e, com isso, muito gratificante.
Então, não é tirar a genuinidade ou tirar a naturalidade das pessoas ao fazer turismo e ao receber turistas, mas é garantir que essa experiência seja realmente inesquecível, seja realmente marcante, capaz de tocar as pessoas e capaz de levar boas lembranças, criar essa memória que a gente hoje está fazendo nesse seu programa que retalha, né, a construção do turismo rural e do turismo por meio de mulheres. Perfeito, Laura. Deixa eu ver aqui, só me... Aliás, faz sentido comentar com você que nesse momento que a gente está conversando é o momento MVP dessa plataforma Visit. Eu espero que ela seja muito longeva e que traga muito sucesso para nós e para todo mundo que aderir. Mas o interessante é que hoje ela está fazendo, ela está sendo construída e está disponível. Explica para mim e para o público o momento MVP. Você veja, né? Quanto eu não tive que aprender essa altura do campeonato sobre tecnologia, sobre startups de tecnologia, inclusive. A gente pode traduzir genericamente como aquele produto inicial que você faz para testar a ideia. Eu falo que nós testamos a ideia com produtores rurais que queriam e já abriam propriedade para turistas. Depois nós construímos um que a gente chama de protótipo. Então as pessoas podiam ver, mas aquilo era meio fake, sabe, André? Quando você vê, então eu quero reservar, não funciona. E aí nós criamos esse MVP. Para os amigos da tecnologia, é o NP, eu falo assim, que é o MVP Nutella. Não é aquele Roots que é falso, assim, que tem a cara. O nosso tem o motor, sabe? Então a gente assim, é um MVP com cara de Quinta Avenida, sabe? Aquela coisa que funciona, é bonita e é pronta para o mercado. Então a gente... Bom, eu não vim aqui a passeio, né? Eu vim aqui neste mundo a negócios, né? Da área de turismo, né? Então, assim, já que nós vamos criar esse negócio, nós vamos criar ele pronto para fazer venda concreta. E é isso que está na praça. É o MVP, Produto Mínimo Viável. Essa é a tradução. Mas a gente já está chamando de plataforma. Que já vira uma plataforma com aumento do número de produtos à venda ou com aumento de vendas? As duas coisas, Andréa, porque eu acho que tem muita gente que vai começar por meio da plataforma. Vai organizar o seu fluxo turístico por meio da plataforma. Entendi. E você pode utilizar a plataforma para você mandar a sua experiência direto para o WhatsApp, direto para a plataforma que você quer divulgar, a sua rede social, por exemplo, e a pessoa entra na sua experiência. Ela pode depois vagar, né, navegar pela plataforma inteira e conhecer outras experiências. Ela passa a ser uma vitrine. Mas se você quiser falar só da sua experiência, você tem como fazer isso num link direto. Para qualquer rede social, para qualquer meio de comunicação. Então, na verdade, nós estamos falando de memórias femininas e tendências femininas também. Eu acho que nós, mulheres, fomos... Desculpem, agora eu vou falar a minha opinião, né? Nós sempre fomos muito subestimadas. Né? A gente sempre se viu e se encontrou à sombra de alguém. Fosse pai, fosse até mãe, mais fechada, ou marido. E nós agora estamos encontrando o nosso espaço e as pessoas estão se surpreendendo com a nossa capacidade. O próprio turismo rural, né, Andréia? Ele começa à sombra de marido, começa à sombra do fazendeiro, do sitiante, como sendo uma maneira de reter filhos, reter-se na própria propriedade, mas a mulher já começa a querer ter ali uma fonte de renda própria, às vezes subestimada pelo marido. O marido, às vezes, nem queria pôr a mão naquele dinheiro, porque é seu, gasta com as suas coisinhas, né? Mas a casa eu vou sustentar, a propriedade, a principal fonte de receita é a produção rural. E, na verdade, mais tarde, nós vamos fazer uma espécie de parceria. Os maridos percebem que a gente vem para somar, para entrelaçar, para criar novas oportunidades e a gente começa a ter espaço próprio. Sem falar nas mulheres que, sem marido, fizeram e aconteceram. Na tecnologia, a mesma coisa, André. Você mesmo, né? Quando foi estudar agronomia, deve ter sido um peixe no meio de tubarões. Não, um peixe fora d'água, mas você falando sobre isso, eu vou citar um caso que é em Roraima.
Eu vou citar esse caso porque eles citam, e hoje eles debatem sobre isso com a Jerusa, que é a Fazenda Castanhal, em Roraima, e ela é uma grande idealista, e ela virou para o esposo dela, que é uma pessoa ótima, tal, virou e falou assim, olha, eu vou abrir a fazenda para turismo. Você é louco, aquela coisa assim. E ela foi indo, e ela foi indo, e ela foi indo. E hoje a Fazenda Castanhal, é claro, eu sempre falo que turismo rural é a vitrine da produção rural. O turismo rural dá uma identidade. Se as pessoas encaram o turismo rural como vitrine, não como uma atividade, essa atividade da mulher. Eu, quando comecei, você fala dos... Eu tenho 30 anos de formado, e naquela época, olha, falar de turismo rural era coisa de mulher mesmo. Então eles falavam assim, na faculdade, turismo rural é coisa de mulher, turismo rural é coisa de mulher. E há uns 5 anos atrás, eu recebo uma ligação de um amigo meu, da tua região, inclusive, produtor, esse aí eu conto o milagre, mas não conto o santo, é produtor de um grande produtor, aliás, um dos mais famosos do Brasil, de mudas citrícolas. Tá. E liga ele e fala assim, tô com um problema. Eu falo, o que aconteceu? Ele falou, olha, nós abrimos a propriedade para uma visitação e fizemos uma visitação numa gleba onde tinha acabado de pulverizar. E a pulverização, e chuparam a laranja e tal, e ficou... Aí eu falei, sabe o que acontece? Eu estou precisando de um parecer. Eu falei, melhor, por nossa amizade, eu não vou dar parecer nenhum, porque se eu fosse dar um parecer, eu ia dar um parecer contra você. Então é melhor eu ficar quieta. Mas sabe o que acontece? Você não encarou turismo rural como uma forma de prestigiar a sua produção, que é fantástica, que realmente são produtores de mudas de melhor qualidade. Você simplesmente encarou como uma visitinha, e essa visitinha pegou um pai que era jurista e o filho que chupou laranja e te deu um problema enorme, deu mesmo. E tem com toda razão, tinha que dar mesmo. Se você encarasse o turismo como uma atividade de vitrine da tua propriedade, quantos visitariam e saberiam que na sua casa, na sua fazenda se produz muda de qualidade e tal. E mudou toda uma perspectiva. Infelizmente, o ser humano aprende pelo amor e pela dor, né? Mudou toda uma perspectiva, porque hoje ele é um produtor assim, hoje realmente faz um turismo rural de qualidade, é um produtor de qualidade, sempre foi, mas anda virando um produtor orgânico. Eu falo, aí já é demais. Aí já é demais. Eu vi uma venda dele de mudas orgânicas. Eu falei, olha, aí já aprendeu muito. Quando a gente fazia aqui o projeto Expoflora, que a gente era assim meio visto meio de canto de olho, né? Porque nós formávamos os alunos do curso de turismo da PUC para serem os anfitriões da Expoflora. E a Expoflora é em Olambra, né? Que tem essa origem holandesa, mas que hoje é uma cidade, enfim, com essas influências, mas é uma cidade normal, né? Então, os alunos muitas vezes se vestiam de holandeses, de holandesas, e faziam a recepção, promoviam a informação turística, tinham um cabedal de conhecimento muito grande dessa cidade e estavam preparados para qualquer situação. Desde dar uma aula, né, sobre cultura, sobre história, sobre alguns aspectos da botânica da região, e também salvar a criança, né, achar velhinho, a gente era pau para toda obra, né? Mas eu me lembro que as pessoas falavam assim, mas vai visitar a Fazenda X e tal, mas por quê e tal? E as pessoas falavam assim, vai levar problemas para a fazenda. E a gente falava assim, não, assim como o seu funcionário vai trabalhar todo dia, você pode receber um turista também. A diferença vai ser a sua maneira de organizar o espaço físico, Uhum. a maneira com que você vai liberar algumas áreas para visitação e outras não, e a Definir. maneira e que você vai cuidar para que esse turista também não circule por diferentes propriedades na mesma visita.
né, tomando os cuidados típicos aí de sanitários, né, para não disseminar doenças, fungos, né, e outros. E, ao mesmo tempo, quanto você vai preparar a sua fazenda para que ela tenha também uma beleza e uma abordagem cênica do que você faz. Porque a hora que ele enxergar a maneira com que você produz algumas coisas, ele vai ter clareza de que aquele produto que depois ele vai encontrar no supermercado, numa floricultura, né, num distribuidor, ele vai ter um apreço por aquilo porque ele visitou. E ele fala para as pessoas, não, eu tive lá, eu visitei essa fazenda de produção, eu sei como as coisas são feitas de maneira correta lá, e assim por diante. Então, traz, além de uma vitrine, viu, André, traz uma coisa que hoje tem um preço muito elevado, que é o testemunhal de alguém falando sobre o seu produto. Então, isso tem um valor enorme para flores e plantas, para a produção laticínea, para a produção de café, para a produção de outros produtos, como frutas, os pick-ups, né, as colheitas, né, colhe e pague. Tudo isso no turismo rural vem trazer depois uma imagem extremamente positiva para aquele produtor. Então, assim, o turismo alimenta fluxos, que, por sua vez, alimenta também o consumo dos produtos ali realizados. O que a gente não admite, Andréia, é coisa fake, coisa falsa. Você achar que você vai enganar o turista com uma atividade rural mal feita, mal ajambrada, falsificada, e assim como você não vai ter produtos decentes se você não for original, se você não for coerente com a sua produção, seja ela do que for. Agradecer a sua participação, dizer que sua memória está mais do que gravada nessa colcha de retalhos e que nós possamos brevemente nos encontrar, né? Brevemente nos ver pessoalmente, eu ir fazer a colheita na horta. Muito bom. Muito obrigada, Andréia. Espero que eu tenha colaborado com a coxa e que meu pedacinho não tenha ficado muito longo, porque você já viu o que eu falo, né? Muito obrigada. A gente gosta de conversar. Tchau, beijo. Tchau, beijo, até mais.